A pressão alta é um sintoma que a maioria das pessoas não entende como, não vê como doença, não leva tão a sério esse sintoma, porque é um remedinho simples que resolve, né? Então as pessoas se conformam com isso, tomam uma medicação leve, tem pessoas até que tomam bastante chás, né? Eu já convivi com bastante pessoas que tomam chá para manter a pressão equilibrada, né? E isso é uma bomba relógio que a gente tem dentro da gente quando a gente cala o sintoma sem entender a causa, né? Bom dia, pessoal que está chegando. A Lúcia, minha vizinha aqui. Eliana Maia, que é minha convidada. Nós estivemos numa reunião online agora há pouco, falando sobre esse sintoma. Agora a gente vai fazer uma live explicando para ficar gravada aqui também. Falar sobre as causas biológicas da pressão alta. Não são aquelas causas da pessoa que se envenena comendo sal demais, né? A pessoa que se alimenta mal, ela tem pressão alta não por causa biológica, é por envenenamento, né? A pessoa que vive sedentarismo, ela também tem pressão alta porque ela envenena o próprio corpo que não está praticando nenhuma atividade física, né? Só que a pessoa que morre de pressão alta, que vai a óbito, ela não sabe que ela está morrendo porque ela calou o sintoma há tantos anos, né? Então, geralmente, a pessoa vive muitos anos com pressão alta, tomando uma medicação leve, né? Depois vai aumentando a medicação e de vez em quando ela fica descompensada ainda, né? Maristela, muito bem-vinda. Então, Eliana, quiser se apresentar, você tem pessoa que não te conhece, eu sei que você não está me vendo só pela tua... Muito pela... bom dia. Eu sou a podóloga holística e terapeuta da Germânica e sou especialista em leitura biológica dos pés e liberação das emoções. E então, assim, hoje o tema, aceitando mais um convite da Silvina, que sempre está como parceira, e como ela estava introduzindo ali, a nossa comunidade lá no Zoom, para quem não está presente, deixou de receber benefícios, né, de como curar a pressão alta. Então, se você tem interesse de participar da nossa comunidade, entrar em contato no privado para que possamos enviar o link para vocês. E vamos falar sobre a pressão alta e a pressão baixa também, É né, isso. Silvina? Porque uma é decorrente da outra. Isso. Então, biologicamente, a gente entende que são três as causas principais, né? Claro que de qualquer uma dessas causas tem muitas ramificações, né? Então, a pessoa que tem pressão alta, na comunidade mesmo, teve pessoas ali que tomam medicação que falaram que se encaixam nas três, e é muito possível, né? Então, é porque o nosso corpo ele é tão perfeito, tão completo, que ele não faz nada por acaso, né? Então, se você não resolveu o primeiro problema, ele vai trazer mais um outro alerta para você olhar para aquilo que está te incomodando, aquilo que está fazendo a tua pressão ficar alterada, né? Então, uma das causas que está condicionada. Daí a gente vai entrar nas três causas principais que fazem nossa biologia se alterar. E depois quem estiver assistindo pode fazer sua pergunta também, né? E sua colaboração, porque sempre tem terapeutas aqui que também são da medicina germânica ou têm outros conhecimentos que vão trazer contribuições interessantes, né? Então, a primeira descoberta que o Dr. Hammer fez... Bom dia, pessoal! a, a primeira descoberta que o Dr. Hammer provou que qualquer situação qualquer DHS que a gente esteja vivendo pode alterar a nossa pressão, né? Então, o que é um DHS, né? A gente sempre explica isso já em outras lives, né? Mas um DHS é uma situação, um acontecimento, um fato na nossa vida que é algo que aconteceu conosco, né? Não só transgeracional, algo que aconteceu que nos deixou em alerta, né? Que deixou o nosso corpo em fase de simpaticotonia, né? O que é isso?
todo o nosso sistema nervoso está como se estivesse conectado com uma tomada elétrica, né? Então, o nosso corpo, ele fica todo em fase de alerta, né? Então, nesse período que a gente está em fase alerta, nós vamos ter sintomas físicos, nós vamos ter sintoma de fadiga, de cansaço, de falta de ar, sintomas emocionais, que a gente não vai estar se sentindo muito confiante na vida, e sintomas psicológicos. Esses 3 sintomas, eles estão presentes quando a pessoa está com um conflito ativo. E o conflito ativo é algum problema que está nos assustando e que a gente não está conseguindo resolver, né? Então, Eliana, você quer falar um pouco mais sobre isso? Eu sei que a gente tem bastante conhecimento sobre isso, mas para a gente conseguir ser mais pontual, o que é um conflito em fase ativa? Que tipo de conflito pode ser? Então, pode ser desencadeado por 3 conflitos, né? Mas vamos falar aqui do rim. Eu gosto muito dessa palavra, até desse órgão, um órgão magnífico por termos 2, né? Duplicidade. Então, é conflito relacionado a se sentir sozinho, né? Liquidez. E temos também o conflito do miocárdio, né? E a pressão alta, ela pode estar envolvida com 3 conflitos, né? E é a segunda lei biológica de Hammer. Estamos, como você mencionou, em luta e fuga. Aí agora a gente está em luta ou em fuga, né? E isso é a questão da pressão, porque se estamos em luta, precisamos de energia. Você fala muito de energia sobre o diabetes, estarmos cheios de energias para enfrentar, né? Para resistir. Então, esse é o contexto também. Conflitos, algumas pessoas definem conflito como estresse, né? Mas para a germânica é aquilo que te pega de calças curtas, né? É aquilo que te impacta você de um jeito que você não pensa em outra coisa, a não ser em lutar ou fugir, né? Então esse é o contexto do conflito. O conflito precisa ser inesperado, necessita ser impactante, que vá assim fazer sentido, perder o sentido da vida, muitas vezes, né? Algumas pessoas vão interpretar como perder o sentido, outras vão reagir de como você reage, como você foge. Isso está muito relacionado à pressão alta. E a gente já falou várias vezes aqui, Silvina, sobre o hiper e hipotiroidismo. É a mesma balança, né? É a hipertensão, a hipotensão. Então, Sim. e lá nos pés, o que acontece nas pernas, né? Temos o edema nas pernas, as varizes, né? Tudo vai depender de como aquele conflito me atingiu. E está relacionado com a pressão alta também, né? Acúmulo de líquidos, né? Esse acúmulo de líquidos é a segunda causa, né? Que todo conflito que envolve líquidos. Pode ser que na família tenha alguém que bebe, alguém que tem vício em bebida, e a pessoa está com dificuldade de aceitar que a pessoa faça isso porque ela está destruindo a própria vida, né? Então, isso é um conflito de líquidos. Ou tem situações de viveu em enchentes, a pessoa quase morreu no útero porque estava quase se afogando no líquido amniótico, né? Então, é muito amplo esse conflito de líquido, mas como ele se apresenta no corpo? A pessoa tem retenção de líquido, a pessoa que tem esse conflito, o corpo acumula gorduras localizadas, gordura com líquido, né? Então, a celulite, excesso de celulite, a pessoa tem queda de cabelo, porque o couro cabeludo não fica hidratado. Tem vários sintomas físicos que mostram que a pessoa está vivendo situações de problema com a liquidez da vida, né? Porque é o rim, o parênquima renal, toda a situação que não faz fluir a vida. E por isso que também quem fala em dinheiro fala o saldo líquido, o saldo bruto, né? Já é associado com isso. A nossa liquidez, o nosso fluxo de vida é o fluxo da água no rim.
É o fluxo do... Nós somos 70% água, né? Então, se nossa vida não está fluindo como a gente gostaria que fosse, pode fazer nossa pressão ficar alterada. Porque a gente, conscientemente e inconscientemente, a gente está vivendo numa autocobrança, numa culpa. A gente pode ter várias situações por trás disso que fazem a gente entrar na dor, né, no sofrimento. Aí o corpo em sofrimento, ele vai alterar a pressão, porque ele está, é igual um Fusca, né? Um carro que vai até na quarta e quinta marcha e a pessoa fica andando só na primeira marcha, né? E se ficar muito tempo forçando naquela marcha que não é a correta para ser usada, vai dar pane. E o nosso corpo que tem problema de pressão arterial ou muito baixa ou muito alta, que nem a Helena falou, a hipoglicemia, a hiperglicemia, tudo esses extremos do corpo são sinal que a pessoa vive nos extremos, que o corpo não está em equilíbrio, tem excessos de estresse, né? Então, excessos de calmaria, a pessoa está num desânimo, de repente ela está no estresse. Porque a pessoa que tem estresse, porque a gente acha assim, estresse, ansiedade, eu vivo 100% do meu dia com estresse, com ansiedade. Isso não existe. A pessoa vive muitas horas no dia com ansiedade, com estresse, mas tem outras horas do dia que ela está num desânimo tão grande que o corpo começa, são os picos, né, da energia. A pessoa quase se apaga. E isso faz a pressão ficar muito baixa. Ou a pressão está muito baixa, por isso que a pessoa perde a energia nela. Ela fica apática, né? Então ninguém fica o tempo todo estressado. Tem pessoas que ficam muitas horas estressadas. E isso é uma causa da pressão arterial se elevar. Estou olhando aqui do lado que eu coloquei o celular para te ver aqui quando tu fala. Tá bom. Porque a tela tá preta aqui. Aí, então, Silvina, muitas pessoas acometidas por pressão alta, e quando você vai ouvir a história, né, algumas têm lá problemas com liquidez, com água, com enchente, ou eu outro dia atendi um senhor que ele teve um AVC decorrente da pressão alta. Uhum. Eu fui escutar a história, né, de como começou a pressão alta, tudo foi quando ele participou, ele participava ele estava como policial e policial que acolhe, de acolhimento, né? E ele era comandante daquele batalhão. E aí ele foi até uma cidade aqui próxima da onde eu moro, onde sempre tem enchente ali. Foi uma chuva que deixou a cidade toda embaixo d'água. E ele foi escolhido para ir até lá. E aí aquilo o impactou demais. Então ele é uma pessoa com muita compaixão. E a gente, outro dia, falar em compaixão, outro dia eu escutei uma pessoa, tipo, gozando. Ai, tá na moda ter compaixão. Eu nunca vi virtude estar na moda ou sair de moda uma virtude, né? Então, brincar também com esse sentimento, com, essa, com essa virtude também é ruim para as pessoas. Então, ele foi ali um anjo para a vida daquelas pessoas que estavam debaixo da água. Ele socorreu todo mundo. Só que aquilo pegou tanto ele também, como se ele tivesse vivendo ali naquela cidade. E ele acabou desenvolvendo pressão alta. E a pressão alta foi desencadeando outros sintomas, sobrecarga do coração, até levar ele a ter um AVC. Hoje ele tem o lado direito do corpo paralisado, praticamente. Ele fala, mas ele anda com dificuldade, ele sente muita dor nos pés. Então, porque todo o mecanismo dele viver a vida, de como ele enxergava, foi atingido com esse episódio. E esse episódio já tem mais de 30 anos que aconteceu. E só agora, há pouco tempo, que ele teve esse AVC. Então, quando a gente fala assim daquele copo d'água, então não é uma coisa que te impacta ontem, é uma coisa que te impacta todos os dias e a gente não aprende a lidar. Então, esse estresse que as pessoas falam que causam doença, na realidade, é uma gotinha que tu põe todo dia no seu copo. É uma gotinha de água que ela vai, um dia ela vai transbordar.
E quando tu vai ouvir o que aconteceu na vida, tá lá atrás. E se você for aprofundar mais um pouquinho, tá mais atrás ainda, né? Então, é importante ter esse olhar. Esse olhar não é de empatia, né? Não é uma virtude que a gente deve banalizar. Hoje as pessoas estão banalizando as virtudes e as virtudes, elas ajudam a gente a ter saúde. Quando você desenvolve uma virtude na sua vida, você está desenvolvendo um órgão na sua vida. Porque eu não sei se vocês sabem, todo órgão é detentor de uma emoção e todo órgão tem uma virtude, né? Se eu estou com os meus rins com um problema de pressão alta, ele está pegando meu rim, eu tenho que ver a virtude do meu rim. Eu sei que a emoção do rim é medo e insegurança, mas e a virtude do rim? Qual é a virtude, né? Então, desenvolver as virtudes dentro do ser é trazer também o autoconhecimento, para que a gente não entre na energia do outro. O que aconteceu com esse senhor, que ele era muito empático, muito compreensivo, muita compaixão, ele entrou na energia daquela cidade, né? Ele viveu ali como se ele tivesse morando ali, sofrendo aquilo, né? Porque não é porque ele não tinha virtude, ele tinha virtude, só que ele não soube lidar. A gente não aprende a lidar com A tudo isso. Por isso pessoa que entra em tem sofrimento pelos outros, né? pelos outros, né? Então a gente não sofre só por nós, sofremos pelo outro, sofremos pelo um filho, pelo um pai, pela uma mãe, até pelo próprio marido. É, por exemplo, o marido, quando o marido bebe ou a esposa bebe, o cônjuge pode desenvolver problemas renais ou problema de pressão alta, porque não está conseguindo se sentir capaz de ajudar aquela pessoa, né? Então, a interpretação que, por exemplo, num casamento, normalmente a mulher se culpa quando o marido bebe, né? Porque acho que se eu fosse uma mulher mesmo do jeito que fizesse ele feliz, ele não precisaria buscar fuga na comida, né? Na bebida. E isso faz a pessoa desenvolver um sintoma mais grave, né? Então, a pressão arterial precisa ser olhada. Você falou que ele teve AVC. O AVC, ele, né, a pessoa está com o cérebro cheio de líquido, não consegue, o sangue não consegue circular, então vai fechando os caminhos de circulação e a pessoa, antes de ter AVC, normalmente tem dor de cabeça, tem pressão na cabeça, né? E provavelmente o corpo dele, pelos outros sintomas que você descreveu, o corpo também tem retenção de líquido, quando tem dor nos pés, né? Então, tudo isso vai somando. Então, quando tem um sintoma de pressão alterada, precisa ficar atento para ver o que está acontecendo com a pessoa. Tive o comentário da nossa colega, a Franciele, terapeuta da medicina germânica também. Ela tem uma pessoa tem 91 anos, ela está com medo da morte. Como posso ajudá-la, né? Então, precisa a melhor forma de ajudar uma pessoa é que você não vai conseguir salvar ninguém da morte, né? Agora você pode conseguir fazer a pessoa aumentar a fé, a pessoa ver que a vida aqui na Terra é só uma passagem. E a pessoa que tem. Você precisa conversar bastante, escutar essa pessoa, por que ela tem medo da morte? O que está acontecendo com ela, né? Porque ela pode ter situação, medo de morrer por se culpar de não ter sido aquela pessoa que gostaria de ter sido, né? Pode ser que seja medo de deixar algum descendente sem proteção, né? Então, o medo da morte, ele também esconde várias coisas, né? E tem pessoas que ficam muitos anos numa cama, em casa ou no hospital, e não conseguem partir de medo da morte, mas é porque ela tem algo que ela acredita que ela precisa resolver ainda, né? Então, Franciele, para você conversar com a pessoa, é a conversa com essa pessoa que você vai conseguir entender a solução, porque sempre no atendimento da medicina germânica, escutando a pessoa, a gente sabe qual o direcionamento que a gente precisa dar para cada problema, né? Então, medo muito grande, ele faz a pessoa morrer antes da hora, quando a pessoa tem um medo muito grande, né? Então, o medo da morte, ele pode ser mental, ele pode ser emocional, ele pode ser relacional, pode ser que tenha situações fora
da vida dele que estão fazendo ele não querer partir, né? Então é um pouco diferente do medo da morte, é o medo do que acontecerá quando ele não estiver mais aqui, né? Então precisa conversar bastante com a pessoa, né? Obrigada, pessoal, que está chegando. Muito bom ter vocês aqui, né? A maioria são terapeutas, que bom. Se quiserem fazer perguntas, mesmo quem não é terapeuta também, pode perguntar, né? Sempre dá uma interação a mais, né? Mas enquanto isso, Eliana, vamos falar sobre por que a pessoa morre de infarto quando tem pressão alta há muito tempo? Do miocárdio, você já falou antes um pouco sobre isso, né? Mas é a maior causa de morte, é o infarto, é a maior causa de morte no nosso país, né? Então, ele tem muito a ver com a pressão arterial, né? Pressão alta é pressão arterial. A pressão que o sangue flui nas veias, né? É das artérias, né? Então, não é aquela pressão alta só que dá dor de cabeça, né? É o sangue, o fluxo da vida que tem nas nossas artérias. Então, deixa eu responder o comentário aqui da... Bom dia, pessoal que chegou depois. A Elisângela, minha sogra faleceu com 92 anos, preocupada com seus filhos, pedindo ao meu marido que ajudasse seu irmão. Sim, a mãe nunca percebe, acredita que os filhos cresceram, né? Então precisa levar paz para essa pessoa para ela poder partir. A pessoa que não consegue partir, ela está com algo que não está em paz dentro dela, né? E às vezes tem um filho viciado, um filho longe, um filho que ela não sabe que se está bem, ela se preocupa demais e aí não quer partir. Então vamos para o miocárdio? Se tiverem contribuições, podem falar. A sobrecarga, né, do conflito, que pode levar ao infarto do miocárdio ou outras patologias relacionadas ao coração. Mas é quando a gente varre a alegria do coração, né? O que a gente tem para viver? É o amor e a segurança. Então, quando a gente varre a alegria de viver, ou por nós ou pelo outro, acontece também a sobrecarga do coração. Então, quando, Silvina, você comentou uma coisa bem legal agora de um fato, né? E essa moça aqui que está falando, preocupada com os filhos, o quanto é difícil de uma mãe, às vezes, cortar o cordão umbilical, né? Energeticamente falando, ela corta físico, mas a energia fica atrelada ali ao cordão umbilical daquele filho. E às vezes, muitas vezes, esse sentimento de não querer cortar o cordão umbilical, essa energia da própria mãe faz com que o filho não evolua na vida. Então, essa preocupação com o filho mais novo, mais velho, né? A gente não sabe, pedindo aí para o filho acolher o irmão. É como se ela não acreditasse na própria educação que ela deu para o filho, né? Para ele poder se desenvolver. Então, conversar com essas mães, porque o acolhimento é esse, conversar com essas mães que são muito preocupadas, porque além de desenvolver o diabetes, ela desenvolve a pressão alta ou pressão baixa, dependendo do conflito. A Silvina fala muito do diabetes. Então, olhar, a preocupação em excesso vai prejudicar o pâncreas, vai levar ao diabetes, vai levar ao ataque do fígado, vai ficar frustrada. E aí vamos para o próximo conflito. Vamos falar do rim. O rim comanda os ossos, né? Então, toda essa impotência do fígado vai prejudicar também os ossos. Então, falar para as mães que elas deixarem os filhos crescerem é muito difícil você falar isso para uma mãe, ela não aceita, né? Porque ela quer ajudar aquele filho a se desenvolver e ela não vê que esse querer ajudar é tão prejudicial como uma ajuda mesmo, né? Então, saber deixar a vida levar, porque a gente já falou em outras lives, o filho quando nasce, ele traz a energia dele, o que ele tem que aprender e a ensinar. A mãe traz a energia dela, o que ela tem que aprender e a ensinar. E aí ela tem os filhinhos
E esses filhinhos, ela dá a mesma educação que ela dá para o primeiro, ela dá até para o último, é a mesma coisa, né? Não muda. Mas como aquele filho vai receber essa energia de educação, de cuidado, só depende do filho, né? Eu vejo isso na minha família, eu sou a filha mais velha, depois tem meu irmão e a minha irmã. Como os meus irmãos enxergam a vida é totalmente diferente de como eu enxergo a vida. E eu recebi, eles receberam o mesmo amor, a mesma educação, e não tem o que fazer, é conversar todo dia, ver o que a Iliana está compreendendo sobre isso, porque que o outro é o outro, eu não vou me comparar com meus irmãos, né? Não, a gente não deve se comparar com os irmãos, nem financeiramente, e nem como a gente vive, porque isso é que a gente tem que trabalhar conforme a gente vai amadurecendo e sair dessa fase infantil é muito mais desafiador. É você caminhar com as próprias pernas. Sim. E a pessoa que quer demais ajudar, você citou a mãe, né? A mãe não deixa o filho crescer quando ela super protege, mesmo um filho adulto, que nem a sogra da Elisângela, com 92 anos, provável que os filhinhos já tinham todos acima de 50, 60, né? Então, é uma mãe que tem medo por coisas que ela viveu, né? Então, por isso que precisa trazer calma a essa pessoa para ela poder deixar que a pessoa viva a vida dela, né? Porque cada um tem o seu percurso a fazer, né? Então, a pessoa, o pai ou a mãe, tem muita gente adulta, assim, que tem os filhos adultos e continua se estressando por causa do problema dos filhos, né? Então, tem netos com 20, 30 anos já e o avô lá está se estressando, está morrendo com pressão alta porque ele não está conseguindo relaxar, vendo que os netos estão aprontando, né? Vendo que eles estão fazendo diferente do que ele ensinou. Então, isso no mundo atual não tem como um pai ensinar para um filho ou para um neto como ele deve se comportar, que valores que ele precisa ter na vida. Cada pessoa precisa fazer o melhor que pode. Agora, se a outra pessoa não aceita, a pessoa vive diferente, né? O mundo gira muito rápido agora, o mundo muda muito rápido. No tempo dos nossos pais, nossos avós, a pessoa comprava uma roupa e servia para a vida inteira. Hoje a pessoa compra algo, semana que vem já passou, já está obsoleto, já perdeu a validade, né? Tudo é rápido e o ser humano também é assim. Ele é encaixado como superado, né? Então é algo assim que a gente precisa respeitar que o outro queira fazer diferente. Isso vai trazer calmaria para o coração da gente. Aí a gente não vai ser um candidato à pressão alta se a gente parar de se estressar com um problema que não é da gente, que a gente não pode resolver. Porque tem coisas que não estão ao nosso alcance. O comportamento do outro é 100% dele. Você pode indicar, sugerir, não fez, relaxa, se afasta, busca uma outra solução, mas não fica tentando mudar o outro. Essa é uma das causas que está por trás de muita gente que sofre pressão alta. A mulher que sofre pressão alta por causa do marido é o que mais tem. Porque o marido não sofre tanto pressão alta por causa da mulher, não. Ele sofre pressão alta por causa do trabalho, por causa do dinheiro, por causa de alguma coisa. Mas mulher que morre com pressão alta, morre com diabetes, morre com problema de saúde generalizado, tentando mudar o marido, é o que mais tem, né? Então, vamos sair da postura de querer viver a vida dos outros, porque a gente sabe pela gente. Você quer mudar um hábito, você quer fazer algo assim, eu vou começar a fazer caminhada todos os dias meia hora. Quem não tem meia hora livre por dia? Todo mundo tem. Quem não faz é porque realmente põe outras prioridades, né? Mas aí a gente se põe nessa meta. Todos os dias eu vou fazer uma caminhada meia hora. Quando vê, passou uma semana e esqueceu de fazer. Então, como é difícil a gente se mudar. Imagina mudar uma outra pessoa que não pode ser mudada, né? A Elisângela perguntou. Ela está
está fazendo uma pergunta: Aham. como corrigir a falta de carinho com os filhos adolescentes? Sinto que não sei, não dei o carinho a eles. Elisângela, será que realmente você não deu carinho? Quem é que está te cobrando esse carinho? Eles estão te cobrando? Se eles estão te cobrando, é hora de você sentar e conversar, né? É conversando que a gente chega ao resultado do conflito. Muitas pessoas estão, a vida são degraus, tá? O primeiro degrau da nossa vida é estabilização, proteção, abrigo, né? O segundo é, então assim, ó, as 5 leis de Hammer. Temos a primeira lei, que é a lei férrea, a lei que te impacta. A segunda lei é luta e fuga. Quantos de nós ainda estamos no segundo degrau da vida, lutando ou fugindo? Isso remete à segunda lei de Hammer, luta e fuga de conflitos. Será que realmente eu não dei o carinho para os meus filhos que eles precisavam? É, eu perguntaria, Elisângela, se você recebeu o carinho que você gostaria de ter recebido da tua mãe. Essa pergunta, para mim, ela esconde uma culpa, né? E se você sente culpa de não ter sido a mãe que você deveria ter sido, muito provável que você sinta também uma acusação com a tua mãe que ela não te deu carinho, né? Então, sempre, que a Eliana estava falando antes, a gente acha que é uma coisa e vai sempre mais para trás. Todo problema começa com outro problema, né? Então, se você não teve carinho, agora você não tinha como dar carinho se você nem sabia disso, né? E, nossa, não sei que idade você tem, né? Mas acho que outro dia você comentou de 42 anos, acho, né? Então, é, depende do jeito que foram teus pais. Eu nunca recebi um abraço do meu pai e da minha mãe, e eu sempre me cobrei por não ter sido aquela pessoa que ficasse abraçando meus filhos, porque meus filhos são muito carinhosos, né? Mas eu sempre dizia, ai, não tenho tempo para isso, né? Sai para lá que se grude, né? Eram as palavras que eu usava, né? E eu fiquei muito tempo na culpa com isso. Quando eu entendi por que eu tinha senti essa culpa, porque eu estava cobrando da minha mãe, porque ela nunca me deu um abraço, ela partiu sem me dar um abraço, né? Então, quando eu consegui perdoar a minha mãe, no sentido assim de entender que ela fez o que ela pôde fazer comigo, ela me deu o que eu precisava, eu também saí da culpa de não ser aquela mãe que a sociedade idealiza, porque a gente acredita muito que a gente tem que ser uma mãe perfeita, porque é o que a mídia mostra, né? A mãe perfeita é aquela que tá chamego, que tá. A mãe perfeita é aquela que você é aquela perfeita para os teus filhos, né? E se eles sobreviveram é porque eles tiveram carinho suficiente, né? Aquilo que a Helena Se, falou faz todo se sentido, né? existe, se existe várias formas de amor, existe várias formas de carinho. Às vezes Sim, o carinho não é um abraço, às vezes é a comida que você serve, sim, a roupa que você lava, né? O quarto que você arruma por eles, né? Isso é carinho. Mas isso isso. também está ligado com essa culpa que a Silvana fala, né? A culpa de não ter recebido esse amor e não consegue transferir. Mas, Uhum. assim, Elisângela, o que eu falaria para você? Observe você se realmente eles têm essa percepção. Converse com eles se eles têm essa percepção de que você não é carinhosa. O que eles entendem de carinho? De repente você está se culpando de uma coisa que eles não estão sentindo falta. É você, como a Silvina falou. De repente eles vieram com uma energia que nem o da Silvina. A Silvina tinha que pedir para os filhos se separar dela, sai daqui, grude, né? E os filhos eram carinhosos. De repente não faltou esse carinho dela com os filhos. Não precisou, né? Então, entender o outro também, entender os seus filhos, como eles agem, como eles fazem, até com o comportamento com os amigos. Às vezes eles estão, se eles têm falta do teu abraço, eles vão abraçar outras pessoas, vão abraçar os amigos, vão evidenciar na vida deles outras pessoas que tragam aquele carinho que falta em casa. E aí você percebe. Eu sempre pergunto assim, será que realmente é verdade essa tua percepção? Eu não dei carinho suficiente, né? Sim. Porque às
vezes E, não é isso. A gente está enxergando e às e está vezes, vendo isso. né, se ainda vivem, ou se não, no caso assim, às vezes os pais que já partiram, a gente se culpa, né? A gente precisa resolver essas pendências da gente com o passado, elas têm que estar em paz, porque senão a gente pode desenvolver uma pressão arterial elevada só pela culpa de não ser a pessoa que alguém fez a gente acreditar que a gente deveria ser, né? Esse alguém pode ter sido a gente mesmo, né? A gente toma, né, assim, toma umas conclusões pelas aquilo que a gente ouve por aí, né? Mas não é bem a verdade, né? Se a pessoa está vivendo, que a Eliana fala, a conversa com certeza vai trazer o que faltou de verdade, né? Então, que a Elisângela fala, o jeito de cuidar é ver onde estão, com quem estão e comida e o abrigo. Esse é o necessário para a sobrevivência. E provável que tua mãe também fazia isso com vocês, né? Ou você queria que ela fizesse ao menos isso, né? Porque a gente sempre se comporta no básico igual nossa mãe se comportou com a gente, né? Ou porque a gente queria ter da nossa mãe, ou porque a gente teve da nossa mãe, né? Sempre é a percepção que a gente pegou lá na infância que a gente vai ter nas nossas atitudes com as pessoas que conosco convivem, né? Então, se a pessoa está com problema de saúde, precisa pesquisar mesmo, se observar o que está, o que está ruim na minha vida, por que meu motor está trabalhando com excesso de pressão, né? Porque se tem pressão alta, tem um motor fervendo, né? O motor está sem água no radiador, porque tomar líquido é uma das causas da pressão arterial estar elevada, né? Porque, igual eu falei no começo, né? Tem os problemas biológicos e emocionais, mas tem os problemas de envenenamento. A pessoa que não se movimenta, a pessoa que não toma água o suficiente, não se alimenta direito, porque nós somos seres vivos, a alimentação tem que ser viva, não pode ser industrializada. Então, se você se alimenta direito com coisas vivas, não aquela neura também, né, que não posso comer uma bolachinha recheada de vez em quando, né? Mas a alimentação básica do dia a dia, né? Precisa ter tantos litros de água e precisa ter movimento para aquele líquido fluir. Porque se você toma 3 litros de água por dia e você fica sentado o dia inteiro, o que vai acontecer? Você vai começar com dor nas articulações, dor de cabeça, dor no corpo, porque a água não consegue fluir. Porque um dinheiro que você. É igual o fluxo do dinheiro. Se você recebe uma herança de 50 milhões ali e você guarda dentro de casa, o que vai acontecer? Vai mofar, vai apodrecer, ele não flui, né? E aquilo que você faz com a tua vida também, você toma 3, 4 litros de água por dia e não movimenta esse corpo, vai dar problema, vai dar mofo ali, né? Então precisa ter o equilíbrio emocional, biológico e fisiológico, né? Porque a nossa fisiologia, que engloba alimentação e tudo que entra na nossa boca e nosso movimento, precisa estar em equilíbrio com a nossa biologia, com as nossas emoções. Diga, Eliana? Ela falou ali de comida, né? O que que eu vou dar um exemplo. A minha mãe, ela não é de abraçar, ela não é de brincar. Ela sentava para brincar com a gente em jogos, joguinhos, assim, mas não brincar que nem meu pai. Meu pai já sentava no chão, meus tios já sentavam no chão, já brincavam, seja Uhum. do que a gente estivesse brincando. Mas a minha mãe, ela sempre faz, ela gosta de cozinhar, então ela faz comida especial para cada um. Ela sabe o que cada um gosta e o que não gosta. Então, quando vai lá na casa dela, ela sempre tem. Eu adoro o café da minha mãe, então sempre que eu vou, ela faz café. Não precisa ter nada, só o café. Eu já me sinto acolhida por ela, né? O que que ela fazia com o meu marido? Meu marido adora doce, então ele adora pudim de leite, né? Vamos falar o sobrenome do leite. Ele fazia o pudim para ele. Então, toda vez que ele ia lá na casa dela, que ele ia lá namorar comigo, ele ia almoçar, por exemplo, no domingo ou no sábado, tinha a sobremesa dele. Ah, eu fiz isso aqui para ti. Outro dia, o que que ela fez esses dias atrás? Ela fez arroz doce. Eu não suporto arroz doce. Mas ela fez e ele foi lá buscar para ele. Então, assim, é o jeito dela pegar no colo, abraçar,
né? Então, ele entende isso, né? E eu comecei a entender depois de muito tempo, porque para mim, para algumas pessoas, não para mim, mas assim, para algumas pessoas, não receber presente, também a pessoa não gosta dela, Sim, entende? Então, assim, ó, para mim era importante a minha mãe me abraçar, né? Mas aí depois eu fui entendendo, ela faz as coisas do jeito dela, não do meu jeito. Não é do sim, meu jeito que ela faz. Então, quando eu percebi que eu era protegida, nossa, mudou tudo, todo o meu olhar sobre tudo isso. sim, Né? Então, o meu irmão faz comidas gostosas também. E aí eu retribuo, já que eles estão da comida, o que, que eu faço quando eles vêm aqui? Eu procuro fazer comidas gostosas que vão agradar, né? sim, Então, se eu também, mas eu abraço, eu beijo, mas tem pessoas da minha família que não gostam de abraçar, não gostam de beijar. Então eu sim, procuro entregar para eles algo que eu recebo. Se é da comida, se é de um abrigo. O abrigo, o que é um abrigo? É a casa arrumada, gostosa, mas às vezes você pode dar uma blusa para pessoas, já é um abrigo, né? Então sim. tem várias maneiras de interpretar as palavras, os sintomas, Uhum. o aconchego, né? E se a gente for olhar bem profundo mesmo, nós somos todos protegidos, um protege o outro. A Silvina me Sim, protege aqui com as lives dela, quando ela me convida, ela me protege, eu a protejo, porque essa dualidade aqui que a gente está fazendo, essa dupla, ela fala alguma coisa muito interessante, eu complemento, eu falo, ela complementa. Vocês estão aqui também dando segurança para gente, vocês também estão dando abrigo. Quando vocês param para ouvir o que a gente está falando, né? Ela tá feliz aqui porque que bom ouvir vocês. A gente está muito mais grato do teu feedback, que a gente está ajudando, colaborando aqui com o teu entendimento sobre carinho, né? sim. E isso é muito importante para a gente, porque a gente também temos as nossas faltas. Eu sofro de hipotensão, a minha pressão é muito baixa, É, né? E aí eu não tenho, mas eu tenho na família, a minha mãe tem problema de pressão alta, a minha avó tinha. E aí o que, que eu faço? Eu tenho a pressão baixa. E tá tudo bem, eu já me acostumei com ela, de vez em quando ela me dá uma zonzeira e eu falo, opa, bota um salzinho a mais ali na comida, né? Vou cuidando, tô fazendo exercício físico com mais ênfase agora, eu tô me dedicando mais à saúde num todo, né? Por que, que adianta eu cuidar dos pés, falar de tudo isso que a gente está falando aqui e não se cuidar? sim. Então, a alimentação que era muito nociva para mim há muitos anos atrás, eu comia muito embutidos. E embutidos que a gente sabe, o que a ciência fala? Que eleva a pressão. Sim. Mas a minha pressão sempre foi baixa, mesmo comendo toda essa quantidade de embutidos que eu comia. Hoje eu já evito o máximo embutidos da minha vida. Ainda como É, alguma coisa, mas não aquela necessidade que tinha tem antes. a pressão baixa, a pressão alta, ó, a causa é a mesma, né? É, tem algum problema ali que está afetando. E o corpo vai decidir se ele vai elevar a pressão, se ele vai baixar. Porque se ele abaixa é porque você precisa ficar mais de boa para você não fazer atrocidades, coisas que você gostaria de fazer, né? Então, essas relações que a Helena está trazendo, né, que a gente um protege o outro, um ajuda o outro, é esse o jeito da gente normalizar a pressão da vida. Porque a pressão arterial é só um reflexo que a vida está tendo uma pressão fora do lugar, né? Então, se você convive com pessoas saudáveis, conversa com pessoas saudáveis, você tem uma mente saudável, você tem pensamentos bons, não tem como a tua pressão não ficar boa. Ela pode até ficar mais baixa, mais alta um pouquinho de vez em quando, mas não vai precisar de medicação para acalmar esse estresse já gerado, né? Então, quem tem pressão alta, que é o tema hoje, é porque está querendo fazer coisas impossíveis, coisas que não são do alcance, né? Então, precisa buscar ajuda. Se precisar medicação, se está muito alto, tem que tomar medicação, sim, né? Só que a medicação a longo prazo, passou de 6 meses, já pode causar um infarto, né? Porque o coração está trabalhando no estresse e ele vai chegar no momento que
ele vai... porque, igual eu comentei antes, um carro que andar na potência máxima muito tempo, ele vai dar pane em alguma coisa, porque não é feito para isso. Nosso corpo é feito para viver de relações amigáveis, relações saudáveis, e uma relação saudável também com a vida, com as coisas, porque a pressão alta fica muito elevada. Acontece muito porque a gente não tem relação saudável com as coisas, né? A gente se apega ao dinheiro, se apega à vida, se apega a coisas que não nos pertencem. Porque a gente vai sair dessa vida aqui e não vai levar nada. O que vai conosco no caixão, a gente vai deixar lá no caixão ainda, né? Então a gente E se é tão apega interessante. a nossas ideias também, né? Diga. É tão Aí vamos concluindo? interessante essa tua colocação, né? De estar em busca de algo, né? E às vezes a gente entra engata lá, quarta e vai, né? E vai na maior aceleração da vida. E o que que o corpo, como você falou, o corpo é tão inteligente que é ele que vai te frear. O que que ele faz para frear em muitos casos? Dá o edema, né? O que que é edema? É o inchaço nas pernas, inchaço no corpo, retenção de líquido, né? O que significa retenção de líquido? Desacelera. Desacelera que você está muito acelerada, né? O que você está buscando mais ali na tua vida? Será que realmente está faltando muita coisa aí? Isso, Eliana, então, nossa, já passamos do nosso horário de novo. Te agradeço muito. Pessoal também que esteve com a gente, obrigada. E uma boa continuação de semana. Amanhã temos um outro assunto, que é sobre relacionamentos, já continuando o tema de hoje. E quanto mais relações saudáveis que a gente tem conosco mesmo e com as pessoas, menos pressão alta a gente vai ter, né? Então, beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Um obrigada. grande abraço. Obrigada, Lana. Vocês também são incríveis, né? Porque as relações são o que movem a vida. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.